Olá a todos, meu nome é Ana Carolina da Silva Santos, sou acadêmica do curso de Educação Física Bacharelado da UFAL e o meu trabalho tem por título O Estudo das Relações entre Parâmetros Mecânicos em Esporte, do emprego de diferentes metodologias à influência do uso de sensores e dinâmica inversa. O meu projeto tem por título Capacidade dos parâmetros oriundos da relação força-velocidade e potência-velocidade em ranquear atletas pelo seu desempenho em testes específicos. Foi orientado pelo professor Dr. Felipe Antônio de Barros Souza. Bem, as variáveis cinéticas como força, velocidade e potência apresentam forte correlação com o nível de desempenho físico. Uma questão pertinente a ser respondida é de como elementos da relação força, velocidade e potência podem se relacionar com parâmetros de desempenho funcional, como a habilidade de mudança de direção, a força isométrica e a força do chute em jogadores de futebol. O estudo tem por objetivo geral estabelecer os níveis de validades concorrentes e constructa em diferentes estratégias de avaliação de força e potência em esportes dinâmicos e a sua relação com pontos técnicos e de desempenho físico. E por objetivo específico, investigar a capacidade dos parâmetros de força e potência e a relação força-velocidade e potência-velocidade em ranquear os scores obtidos do teste de aptidão física e técnica em atletas de esporte dinâmico, envolvendo a corrida. Nessa pesquisa, foram convidados 17 participantes da categoria sub-20, todos eles atletas de futebol de uma equipe que já participavam de projetos de pesquisa da UFAL. Antes do início, propriamente dito, das sessões da pesquisa, todos eles assinaram um termo esclarecido, atestando o conhecimento sobre aquilo que seria realizado. A pesquisa foi dividida em 2 sessões. Na primeira sessão foi realizada a caracterização da amostra e teste de força isométrica de extensão do joelho. Já na segunda sessão, foram realizados teste de mudança de direção, corrida de 20 metros e teste de força do chute. Para análise estatística, os dados foram comparados por teste T de Student e sua correlação investigada por teste de correlação de Pearson. A significância estatística foi estabelecida quando o P foi menor que 0,05. Para os resultados, eu gostaria de apresentar a princípio a tabela 1, onde foi feita a caracterização da amostra. Podem ser observados as médias dos dados de idade, valores antropométricos e nível do condicionamento aeróbico dos atletas, assim como seus desvios padrões. Já na figura 1, é possível visualizar a interface do programa utilizado para análise de videogrammetria, o D-Video, nos sprints de 20 metros e no teste de mudança de direção. Em destaque, é possível visualizar os valores que foram usados para a calibração do espaço no programa. Na figura 2, está ilustrado um exemplo da realização do teste de mudança de direção, onde o avaliado parte em linha reta e realiza a primeira curva à direita. Os círculos vazados em azuis apresentam a trajetória do atleta durante a execução do teste, tendo sido projetado o seu centro de massa no solo a cada frame da imagem. Já na tabela 2, os resultados de desempenho do teste de mudança de direção podem ser encontrados. Nessa tabela, é possível verificar que há diferença apenas na velocidade máxima atingida, que foi maior quando a primeira curva aconteceu para a esquerda. É possível ver que a média do valor da curva para a direita é 5,74, já para a esquerda, 5,98, quando tratamos da velocidade máxima em metros por segundo. Na figura 3, destaca um exemplo da execução do teste de chute atalho, um ergômetro que foi desenvolvido especificamente para essa análise.
No painel da imagem, é possível verificar a cinética da força ao longo do esforço do chute, medido pela célula de carga associado a elásticos presos no tornozelo do atleta. Por fim, na tabela 3, apresenta os valores de correlação com seus respectivos valores de significância estatística entre os parâmetros obtidos a partir da relação força, velocidade e potência em corrida e os parâmetros do teste de mudança de direção, força de chute e força isométrica e os parâmetros de desempenho da corrida. É possível visualizar que os valores de R correspondem aos valores de correlação de Pearson. Já os valores de P, os valores de significância estatística. Para os valores de correlação de Pearson, quanto mais próximo de 1 ou menos 1, maior sua correlação. Já para a significância, é considerada aqueles valores que são menores do que 0,05. É possível observar que a maior parte das correlações significativas são entre a potência máxima e a força horizontal zero, com as parciais de tempo da corrida. Isso atesta a importância da força e potência para o desempenho nos sprints de distâncias curtas, indo de 5 a 20 metros. Ainda é possível observar a correlação entre parâmetros de velocidade da relação força, velocidade e potência, e a velocidade máxima e média atingidas no teste de mudança de direção. Esses valores estão em destaques tanto em negrito quanto com os círculos vermelhos. Isso leva a acreditar que a velocidade medida por meio do estudo das relações aqui apresentadas pode identificar a habilidade de atingir velocidades altas em diferentes contextos de desempenho, como em atividades de mudança de direção, e não só necessariamente em atividades que são realizadas em linha reta. Sendo assim, o valor de velocidade zero do modelo, como apresentado na tabela, pode ser capaz de ranquear de fato aqueles atletas que conseguem atingir velocidades maiores nos diferentes cenários de desempenhos estudados. As forças do chute e de extensão de joelho, entretanto, não apresentaram correlação significativa, o que é possível visualizar também na tabela. Para a conclusão, a partir dos resultados apresentados, é possível concluir que há algumas associações entre o desempenho de teste de mudança de direção, o teste de agilidade, e a relação força, velocidade e potência, medida através da corrida livre em sprint único. Contudo, os valores de força, de extensão de joelho e de chute não se relacionaram com os parâmetros de relação força, velocidade e potência, sugerindo assim a necessidade de estudos mais específicos das suas relações com a força, potência e a velocidade de execução. Do ponto de vista de execução geral do trabalho, vale a pena citar as dificuldades que foram enfrentadas principalmente por conta da pandemia, onde o cronograma foi bastante prejudicado pela falta de encontros presenciais e a coleta de dados foi realizada pouco antes da entrega dos resultados. Isso tornou o cronograma bem mais apertado. E por isso, justifica-se o estágio inicial das análises aqui apresentadas. Esses dados, posteriormente, seguirão para a análise mais profunda e divulgação dos veículos científicos pertinentes. Aqui é possível visualizar as referências. Obrigada.